Amigos aqui falante, amigos da literatura, vamos estabelecer aqui mais uma boa conversa literária, assim espero. E espero também, amigos, sempre dê seu joinha, isso ajuda o canal e ao final também faça comentários. Vocês não imaginam quanto o comentário é bom para que outras pessoas tenham acesso ao canal. Bem, eu vou falar para vocês aqui o que eu prometi lá no Instagram no início da semana, que eu falei só um pouquinho, fiz uma pequena abordagem desta obra colossal aqui de quase 500 páginas, Verdade Tropical de Caetano Veloso. Ora, gente, é fantástico. Essa edição aqui é uma edição da Companhia das Letras, porque a Companhia das Letras edita o livro aqui no Brasil e comemorativa dos 20 anos, porque ela foi editada primeiramente em 97, inclusive por sugestão do editor do New York Times, que havia convidado Caetano para escrever um artigo sobre a cultura, sobre a música brasileira, a música popular brasileira. Ele escreveu um texto maravilhoso, claro, ele já escrevia muito, fazia muitos artigos, né? Caetano também é um escritor, é um crítico, né? Incrível, e o moço gostou tanto, falou assim, nós editamos aqui. Então ele falou, se eu tiver a condição de fazer uma edição no Brasil, e depois houve uma edição na Itália, na França, e o livro se espalhou, não é? Porque é uma preciosidade, é uma enciclopédica aqui não só sobre a música popular brasileira, sobre o movimento tropicalista, porque esse é o grande objetivo do Caetano aqui, gente. Falar sobre o tropicalismo, quando se iniciou, quando as coisas realmente aconteceram, não é? E tornou-se um sucesso. E ele fala, é a verdade dele, por quê? Algumas pessoas falam que é autobiografia, outros falam que é um livro de memória. Caetano não gosta muito da terminologia autobiografia, mas por quê? Porque ela, na verdade, faz parte, né, do gênero, uma documentação, algumas fontes, e ele conta com a memória. Né? Embora ele fale assim, embora seja a minha memória, ele fica mais focado nas questões da cultura, da música, do cinema, das relações, né, culturais da época, políticas da época, dos anos 60 ali, né, no auge, inclusive, da ditadura. Vai ter um capítulo maravilhoso que merecia ser, sinceramente, uma obra à parte, que é sobre a prisão dele de Gil, né, 2 anos e meio, que ele ficou no exílio. Antes ele ficou preso, e ficou preso dentro de uma solitária, né? Cortaram os cabelos deles, né? Ameaçaram e depois exigiram que eles saíssem do país. Está lá na outra parte do livro. Mas essa primeira parte, ele conta dessa saída da infância dele, da sua adolescência, indo para Salvador, depois a convite para que Caetano, Maria Bethânia, interpretasse Carcará no Teatro Opinião, música do João Donato, maravilhosa, porque Nara Leão teve um problema de voz, ela que interpretava, e ela é uma cantora, na verdade, não é, de agudos, né? Então, e cantava numa oitava acima, a música dava um tom muito lírico, a música, né? Ela é soprano. E aí, quando o diretor da peça viu Maria Bethânia lá em Salvador, ainda muito jovem, mas cantando com aquele contralto, aquela dramaticidade, aquela coisa única que é a voz, né, da diva Maria Bethânia, ele fez o convite, Caetano foi acompanhá-la, foram para o Rio de Janeiro, foi aquela coisa maravilhosa, né? Foi um sucesso, e a partir daí ela fez uma carreira independente, que ela sempre teve muita autonomia na condução da sua carreira. Enquanto isso, Caetano estabelecia amizades, relações, ele e Gil, né? Ele começou a participar dos festivais, e para participar de um dos festivais, ele compôs, inclusive, Tropical. Né? E aí ele conta que no momento que ele foi jantar na casa de alguém em São Paulo, né? E quando pediram para ele tocar algumas músicas, ele tocou Tropical, não tinha nome ainda, e aí as pessoas gostaram muito, e uma das pessoas falou para ele, olha, Tropical seria um nome maravilhoso. Ele falou, Tropical por quê? Né? Aí o sujeito fala assim, olha, tem um artista plástico, Elliot Singer, que fez uma instalação, que tem toda uma conotação bem tropical mesmo, com plantas, com areia, com algumas sugestões. É um trabalho maravilhoso e sua música tem essa repercussão. Caetano disse que não ia se apropriar do título, que era de um trabalho alheio, que a pessoa poderia não gostar. E ele fala, no fundo, eu não gostei muito do nome, não. Mas a questão acabou sendo, né? E ficou esse colosso que hoje eu tenho certeza que ele não se arrependeu. A música é maravilhosa, significativa ao extremo, né, de tudo que acontecia no Brasil naquele momento, o Brasil se internacionalizando, no modelo norte-americano, havia resistência em relação a isso, não é?
claro, porque os Estados Unidos naquele momento favoreciam a ditadura militar, e outra abordagem bem nacional, bem de enfrentamento aos rigores da ditadura. Então havia muitas controvérsias, né? E a música trouxe esse diálogo de internacionalização da cultura sem ser necessariamente subserviente a ela. Essa é a questão da Tropicália. Não é? É o manifesto antropofágico do Oswald, que Caetano bebe águas nele. Ele fala, se mastiga, o que for ruim você corta, o que for bom você se apropria. Ele conta inclusive de um fato aqui que tem a ver com essa questão, que foi um convite que Elis Regina fez a Gil, que ela tinha o programa Fino da Bossa na televisão, rivalizava com o Roberto Carlos, que fazia, né, ali toda aquela juventude, né, a jovem guarda, né, junto com Erasmo, com Vanderleia, com Vanderlei Cardoso, Gerry Adriano, que é pessoal maravilhoso, mas imitando um pouco os Beatles, o rock que acontecia nos Estados Unidos, na Inglaterra, e do outro lado eles fazendo aquela música sofisticada, né, da bossa nova, fino da bossa e tal, e choque, né? Então, e o Gil tinha acabado de compor Domingo no Parque, ia participar num festival, e ele havia convidado os Mutantes, crianças quase, né, para cantar junto com ele lá, e com guitarra, inclusive com uma orquestra também no fundo, aquela fusão, né, tropicalismo, né, e guitarra no palco. E aí, um pouco antes, eles convidam Gil, vamos participar da passeata contra a guitarra elétrica, né, contra o imperialismo norte-americano. Gil foi. E Caetano, que gostava da guitarra, que já estava fissurado também, né? Não entendia muito, mas já gostava muito dos Beatles, sentia as influências dos Beatles também no seu trabalho. Ele estava na janela com a Nara Leão no hotel e observando, passa o pessoal lá embaixo protestando, vê Gil ao lado de Elis contra a guitarra elétrica. E ele ia colocar a guitarra elétrica no seu palco, né? Aí o Caetano perguntou para Gil, por que você fez isso? Aí Gil todo zen, Caetano, Elis é minha amiga, né? E eu gostaria muito que ela, que não negar nada para ela, então acabei aceitando. Olha que coisa, Caetano ficou sem saber. Coisa do tropicalismo, né, gente? É a antropofagia total. Bom, mas a questão é a seguinte, foi um acontecimento, né? Foi um acontecimento, essa música trouxe quantas abordagens, né? E o tropicalismo também, a partir daí, tornou-se um movimento cultural, literário, de uma importância até hoje, a ser estudado, a ser compreendido até hoje, né? Como a obra do Caetano é, né, gente? Bom, mas a questão é a seguinte, tem uma outra história aqui que eu acho incrível, mas incrível. O Caetano tem umas relações, né, que ele estabeleceu com músicos, com artistas da época, e sempre muito atento, muito antenado, sempre procurando novas abordagens. Ele nos conta aqui, por exemplo, de que havia ali pessoas que se reuniam, que se entrosavam, que trocavam ideias. Ele fala, inclusive, tem uma história que é contada aqui, e tem outras fontes também, que Elis Regina, agora eu vou falar que eu estou falando Elis aqui porque Jair Rodrigues, né, apresentava o Fino da Bossa com Elis. E Geraldo Vandré compôs a música Disparada. E quando ele compôs essa música, ele estava sem alguém para interpretar e alguém sugeriu Jair Rodrigues. E aí ele falou assim, olha, ele é muito alegre, não combina com a letra, né? Muito social, muito dramática, mas como naquele momento o festival se aproximou e ele precisava de alguém, ele acabou concordando, Jair Rodrigues, ok. O Jair foi, e aí ele deu o seguinte alerta para o Jair Rodrigues, falou assim, olha, eu não quero você naquela alegria toda, ficar brincando, saltando, não, porque a música não é assim. E aí imediatamente o Jair Rodrigues fala que deu uma incorporada ali numa performance dele, e ele ficou meio de lado assim, ele canta dramaticamente, não sei se vocês já viram os filmes da época, se não assistam, né? Tem aí vários documentários da época. Foi uma interpretação maravilhosa. E eles acreditavam que seria o primeiro lugar, mas o primeiro lugar foi dado naquele momento à banda de Chico Buarque, que é uma música tranquila, dócil, ainda a ser compreendida, né? Que não é tão dócil assim, porque afinal de contas é Chico Buarque, mas um pouco diferente do estilo do próprio Chico.
E quando o Chico soube que ele ganharia o primeiro lugar, ele não aceitou. Não, olha que é Chico, né? Ele falou, não, vocês vão dar o primeiro lugar para Disparada. Aquela música é fenomenal, a interpretação foi fantástica, e eu não aceito o primeiro lugar. Se me der, eu vou lá no palco, vou recusar. Aí, pela primeira vez, o pessoal do Festival Recola disse, olha, então tá bom, então haverá 2 primeiros lugares. Nós vamos dividir o prêmio. E assim foi, né? E aí a gente vê a cena na hora que fala do Jair Rodrigues, ele sai pulando, a mãe dele vai no palco, uma cena linda lá no documentário mostra. Bom, nós sabemos assim, quantas relações, né, que foram estabelecidas nesse período, né, e quantos fatos extraordinários que aconteceram. E Caetano vai nos dando aqui tantos fatos, tantas minúcias. O momento em que ele fala da prisão dele, né, quando eles foram presos por acusação de serem subversivos, opa, de vez em quando engasga, né? Ele e Gil ficaram presos no Rio, depois foram mandados e ficaram numa solitária, gente, numa solitária, os cabelos, ai, era tão lindo, aquele cabelo significava, né? Alegria, né? Que na verdade foi sugestão, veja só, de Chacrinha. Ele era um bordão do Chacrinha. Caetano estava sem nome para a música, e aí ele aproveitou o bordão do Chacrinha, que ele amava Chacrinha, todos nós amamos, né? Um ícone também, e acabou ficando alegria, sem lenço, sem documento, os cabelos ao vento, e de repente corta os cabelos, né, dos meninos, são presos, são colocados em solitária, e depois, quando soltos, eles vão para Salvador. Mas lá em Salvador, depois de um pequeno período, né, isso em 68, no governo ditatorial, né, de Médici, eles foram convidados ao exílio. Né, ele ficou 2 anos e meio junto com Gil no exílio, vai compor aquele colosso, né, que é London, oh, música bonita, meu Deus. Mas foi muito triste para ele, né, essa alma tropical, né, essa visão tropicalista da realidade, num país distante, né, de clima frio. Mas ele continuou produzindo, 2 anos e meio depois eles voltam, né? E foi uma coisa maravilhosa, mas ele conta assim, dramaticidade que foi, ele fala do medo que ele sentiu, né? Ele é muito sincero nesse aspecto. Então, assim, são algo para a gente ponderar. Tem hoje um documentário que fala, baseado, até se não me engano, neste capítulo aqui de Verdade Tropical, sobre esse período da prisão, que ele está sentadinho numa cadeira e ele conta a história de uma forma muito, até hoje, muito sentida, né? Porque Caetano se renova, né? Ele se renova e tem uma coisa que é pautada o tempo todo, além da visão extremamente crítica, aguda, né? De quase que profético mesmo, nas questões da cultura brasileira. Ele tem muito sentimento. Isso nunca faltou à sua obra. E eu, só para mostrar para vocês aqui, eu queria só mostrar para vocês só esse trechinho que ele conta sobre o título Tropicália, tá? Eu já comentei, mas só com o texto dele. Olha, o nome do artista de televisão ligado, que fala, né, a sugestão, era Hélio Oiticica, e era a primeira vez que eu ouvia. Eu naturalmente disse não, que não poria o nome da obra de outra pessoa na música, que essa pessoa poderia não gostar. O que eu não disse é que esse nome Tropicália não me agradara muito, embora a descrição que ele dera da instalação me atraísse, né? Ele foi lá, ele conheceu a instalação, foi, nossa, um colosso assim, mas ele resistiu porque ele não via relações com a música, né? Agora veja só quando ele fala da Jovem Guarda, tá? Ele fala assim, olha, o que me parece incrível hoje, relendo esse artigo de Augusto, é que na época do tropicalismo, eu já tendo superado o preconceito contra a Jovem Guarda, e que ele entendeu que tudo fazia parte, né, do contexto dessa universalização, mas uma universalização tropical, né? Olha que barato. E afinal, fazendo como ele fizeram, uma aproximação entre João Gilberto e Roberto Carlos. Não tenha me reportado, nem mesmo íntimo ou interiormente, ao aspecto profético das considerações ali expostas. A rigor, se eu tivesse lido com propriedade as consequências que Augusto tirou de minha fala, seu artigo teria sido verdadeiro estopim de minha virada, né? E aí ele vai falar do Glauber Rocha, né? A proximidade dele com o cinema também é uma coisa extraordinária. Ele tem, quase que assim, eu acho que ele se sente em dívida, né, com o Glauber Rocha,
porque até a estética, né, aquela colagem da música ali, de Alegria, Alegria, lembra aquela câmera na mão, né, do Glauber Rocha, eles conversavam, né, tanto tete a tete, como também nas influências, nos recursos, nas inovações que cada um trazia, um se apropriava do outro. É essa a grande questão né, que nós falamos do antropofagismo mesmo. Bom, ele fala do Chico, tem um capítulo, né, especial, claro que ele vai falar do Chico, né? Com a relação deles com Chico, na época eles não eram tão próximos, né? Isso foi acontecendo ao longo do tempo, hoje são almas irmãs, não é? Mas ele falava que Chico, um rapaz bonito de olhos verdes, e que quanto mais desmascarado estivesse esse jogo, mais nossas canções, nossas pessoas estariam livres. Poucos dias depois saiu a reportagem com a minha declaração sumária que Chico Buarque não passa de um belo rapaz de olhos verdes. Ele vai comentar, inclusive, de algumas declarações que ele fazia à imprensa e como eram descontextualizadas, não é? E ele não disse apenas, ele falava que ele era um rapaz bonito de olhos verdes e nunca desmereceu a obra do Chico, não é? Então, assim, muitas coisas são retiradas do baú, são explicadas, são vistas com novas interpretações. A relação dele com o Gil, né, uma coisa linda, né? Até hoje, uma amizade maravilhosa, né? São compadres, são amigos, são parceiros musicais. Então, isso aqui é um colosso, gente. Eu gostaria de dizer a vocês que eu estou falando um átimo aqui da obra, como eu disse, é uma obra extensa, com muita informação, enciclopédica, mas para quem quer compreender a história cultural do Brasil, principalmente nesse período tão dramático por um lado e tão criativo por outro, e talvez criativo porque havia essa questão tão dramática na política brasileira, eu acho que é imprescindível, penso que seja imprescindível. E sugiro a vocês que, se ainda não leram, leiam, tá? Fica aí esse convite do Grilo Falante. Olha, eu deixo aqui o meu abraço, tá? Deixo essa sugestão, mas em breve estaremos juntos com novas leituras e eu peço a vocês mais uma vez, dê seu joinha, faça comentário, ajude o Grilo Falante a espalhar notícias literárias para o mundo. Um abraço a todos, muito obrigado por estarem aqui, até esse momento.